meus amigos! Olha aí, Ciência tá on e só tá crescendo esse programa massa aqui com meu parceiro, Cássio. Hoje a gente tem uma convidada ilustre. Eu queria que você passasse aí o batente aí para Cássio e falasse um pouco da nossa convidada Mariana de Siqueira. Então, Alberto, estamos virando o número de rombo no 11º episódio e nada melhor do que uma convidada muito especial. Ela, Mariana de Siqueira, professora doutora da UFRN, no ramo de Direito. É o primeiro convidado de Direito que está vindo aqui para mostrar esse mundo da ciência do direito e mostrar como é que impacta a sociedade, seja no mundo empresarial ou nas questões sociais. E aí, Mariana, conta um pouco de quem é Mariana de Siqueira para a gente. Nossa, que pergunta difícil, viu? Boa tarde aí a todas e a todos que estão acompanhando o programa. Quem é Mariana de Siqueira? Bem, eu sou professora da universidade, como vocês disseram, e dentre as profissões que eu desenvolvo, a que eu sinto mais pertença é a da docência. Que é que danado eu tô querendo dizer com isso? Eu me sinto mais professora do que qualquer outra coisa, porque eu também sou advogada, tenho uma atuação numa modalidade específica de advocacia, junto à OAB, inclusive, mas a docência ocupa grande parte do meu dia a dia. Eu leciono na graduação, no mestrado, na especialização. A docência envolve ensino, eu acho que automaticamente a maioria da população conecta ser professor a sala de aula, né? A sala de aula, mas se refere também à pesquisa e extensão. No meu caso, como eu leciono numa universidade pública, a gente entende que tem por obrigação dar um retorno à sociedade. A sociedade, de alguma forma, investe naquela instituição de ensino superior e a gente retorna isso para a sociedade através da pesquisa e da extensão. Extensão é literalmente sair dos muros da universidade e ir para outros espaços. E a pesquisa no direito é um bocado diferente da pesquisa em outras áreas. No senso comum, no imaginário coletivo, quando você fala em pesquisa, você imagina alguém em um laboratório, vestido de branco, né? Com aqueles tubos de ensaio. É verdade, tem essa leitura mesmo. Isso. Só te interrompendo, Mariana, a gente tem em outros episódios, uma das coisas que mais falava é temos que democratizar essa palavra ciência e pesquisa. Então, eu acho que trazer essa visão do direito agora, onde tem toda essa áurea de conhecimento, né, vai ser interessante o discorrer da entrevista. Eu concordo, viu? E assim, considerando esse recorte de tempo e de espaço que a gente vive, tipo a sociedade contemporânea, relativização da ciência, eu penso que é importantíssimo realmente aproximar da sociedade como um todo e do empreendedorismo, né? Me parece que é esse o foco aqui do programa e eu concordo com vocês. Acho que a gente tem que democratizar. E na academia isso é uma questão, né? Tem uma discussão sobre em que medida é bacana você facilitar o acesso a saberes científicos, porque quando você se comunica de uma forma mais simples, às vezes você perde em técnica, né? Então tem um pouco esse tabu, mas eu noto que cada vez mais vem sendo mais desconstruído. Se você observar, por exemplo, as redes sociais, Instagram, Twitter, nós temos uma quantidade imensa de professores de várias áreas do saber divulgando ciência numa linguagem simples, pensando na importância da função social dessa comunicação. Acho que Átila é um exemplo que todo mundo meio que conhece. Ficou bem conhecido durante a pandemia. Exatamente. Eu lembro que Átila, fazendo um parênteses, ele trouxe algo bem científico, né? E muitos debocharam do que ele estava falando. E a gente está vendo a tragédia onde chegamos com os números que lá atrás ele falou que poderia acontecer e muitos não se precaveram para isso. Mas bom, vamos voltar a falar o que é bom. E os projetos, Mariana, como é que tem sido nesse meio e esse tumulto que a gente está vivendo, que é essa pandemia que não acaba nunca? Como é que tem sido esses projetos que você tem desenvolvido e quais são esses projetos? Certo. Lá no curso de Direito da UFRN, nós temos vários projetos de pesquisa e extensão. Eu coordeno dois grupos de pesquisa e 2 projetos. Um se liga ao direito digital, eu vou falar o tema, né, que ele aborda e não o nome dele, e o outro estuda direito e feminismos. Além de coordenar esses 2 projetos, eu integro vários outros. Eu poderia mencionar aqui números, mas eu resolvi mencionar aqueles que eu acho que se ligam de uma forma mais direta ao que vocês propõem aqui com esse programa, que é empreendedorismo e ciência. Então existe um que se chama Consultoria a Empresas Júniores, que são alunos de direito oferecendo uma modalidade de consultoria jurídica para as empresas júniores da universidade. Eles aprendem ali na graduação a se formar consultores jurídicos. E as empresas júnior são formadas por alunos também? Por alunos também das outras áreas. Tem empresas júnior de engenharia, de administração,
gestão de contabilidade. Então, eles se articulam... Tem noção de número, Mariana? De quantas empresas júnior existem na universidade? Não tenho. Ai, que horror, deveria saber, né? Mas são dezenas, viu? São dezenas. Para mostrar o impacto de quantas pessoas estão envolvidas nessa... São muitas empresas júniores, assim, dezenas na UFRN. Nessas empresas júniores, em cada uma delas, existem dezenas de alunos. E as empresas júniores daqui não atendem apenas empresas júniores do Rio Grande do Norte. Sim. Atendem também empresas júniores de outros estados da federação. E o movimento Empresa Júnior é um movimento muito organizado. Eles têm eventos anuais, premiações. A Consege, que é do curso de Direito, é premiada nacionalmente. Eu super me orgulho, porque eu acho que é uma iniciativa assim, muito bacana realmente. E que tem demonstrado impacto. Eu mencionei que a consultoria Empresa Júnior oferece consultoria Empresa Júnior, o que é até meio óbvio, né? Sim. Mas oferece também consultoria para negócios privados de menor porte. Então, se é um empreendedor que tem um negócio pequenininho, que não tem condições de bancar a contratação de uma consultoria profissional, ele tem a possibilidade de buscar a consultoria Empresa Júnior na nossa instituição de ensino. Além da Consege, eu acho que se conectando ao que vocês propõem aqui, nós temos o Cascudo Júri Lab, que é uma espécie de laboratório de inovação no direito. Também no senso comum, quando a gente fala de inovação, todo mundo pensa num software, né, em algo assim, uma startup ou algo do tipo. Computação traz inovação, mas não apenas isso. Lá no Cascudo Júri Lab se estuda sim inovação da computação, mas talvez mais do que isso, inovação em termos de procedimento, compliance, comunicação, visual law, legal design. Então é um laboratório de inovação em amplo sentido, para métodos, procedimentos, práticas, indo muito além da questão da computação. Então eu transito aí desses projetos de pesquisa que eu mencionei, todos com atuação ainda presente mesmo na pandemia. No início foi um bocado difícil, principalmente para os projetos que atendem o grande público, porque o público que busca esses projetos às vezes não tem acesso à internet, é uma população mais carente, né? A depender do eixo temático. Porém, uma vez que a pandemia se estendeu, infelizmente, nós fomos nos adaptando e seguimos aí com a atuação em todos eles. Mariana, me diga uma coisa, só por curiosidade, já foi feito algum estudo lá dentro da universidade desses alunos que participam dessas empresas júniores e dos alunos que não participam? Como é que esses profissionais eles estão no mercado? Esses egressos eles estão mais voltados para o empreendedorismo, estão voltados mais para concurso público ou para licenciatura? Tem algum estudo nesse sentido lá na universidade? Porque é interessante saber que essa comunidade empresarial dentro da universidade ela está crescendo e está se fomentando renda, principalmente. Porque tem remuneração, bolsas, né? Deve ser bolsa de pesquisa para todos eles. Então, de certa maneira, tem renda. Então, teria algum estudo nesse sentido? Eu desconheço de estudo especificamente com esse objetivo de demonstrar o impacto no mercado de trabalho. Nessa consultoria Empresa Júnior de Direito, nós criamos agora como se fosse um braço dela, que é de pesquisa. Criamos agora não, renovamos agora, que já existe há um certo tempo, esse projeto foi renovado, até o professor Marco Bruno, quem coordena essa parte da pesquisa. E de repente pode ser um dos focos de estudo, né, ver de que modo a Empresa Júnior tem impactado a formação jurídica no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho. Não conheço essa pesquisa que mostra em dados, mas eu posso dizer assim, que nossa experiência nos mostra que aquilo que não era cogitado quando eu era estudante na minha época, quem danado ia dizer, você consultor do empreendedorismo, era muito raro, né? Até pela região que a gente vive, que é o Rio Grande do Norte, que aparentemente tem poucas oportunidades na iniciativa privada. Exato. Com esse projeto, a gente começou a desconstruir essa imagem e hoje nós temos vários alunos na advocacia consultiva, tanto no Rio Grande do Norte como em outros estados. Alunos, inclusive, que resolveram empreender em determinados segmentos de inovação. E eu acredito que isso tem influência, com certeza. Não, eu pergunto porque, como você sabe, Alberto sabe, eu sou advogado, o público sabe também já, depois de 10 episódios, eu faço questão de dizer sempre, ter orgulho dessa formação jurídica, né? E o que a gente se depara muito na faculdade e no mercado de trabalho atual é que poucas pessoas que fazem direito, poucas mesmo, se tornam advogados de verdade. E quando eu digo advogado de verdade, não é que existe advogado de mentira e de verdade, é que atua, né? Que é aquele advogado militante, aquele advogado que vive da advocacia, né? Só que na hora que a gente abre um leque para o empreendedorismo, já dentro da faculdade, você vira uma chave na sua cabeça que o mundo se abre quando você se forma. Então você não vai ficar muito preso
a concurso público, ou vai ficar preso a advogar. Então, se abre aí, por isso da pergunta, Não, se existia algo... Bacana. A gente, no nosso curso lá de Direito, nós não fizemos ainda esse estudo, mas eu acho que é uma dica bacana até da gente tentar aferir essa diversidade. O que a gente nota, eu leciono há mais de 10 anos, né, no curso de Direito especificamente. Tive a oportunidade de ver vários projetos sendo criados, extintos, enfim. O que eu consigo observar é que a advocacia e a advocacia consultiva, ambas, a advocacia no geral e a consultiva preventiva, né, se tornaram opções, assim, muito significativas para quem se forma. Na minha época, eu me formei já tem um tempo, era tipo assim, muito difícil alguém escolher advogar. Se você tinha um pai, uma mãe que já tinha um escritório consolidado, era raro que você fosse investir nessa atividade. E hoje a gente observa que é uma opção escolhida por uma quantidade considerável de estudantes. Aquela história de que todo mundo ia para concurso, não é bem assim. Tem o público cativo do concurso público, sim, tem o pessoal da advocacia litigante e essa consultiva preventiva, e tem os acadêmicos. Como a gente tem muito projeto de pesquisa e extensão, é importante dizer também que uma parte considerável dos graduados em Direito buscam realmente a carreira acadêmica. Docência, mestrado, doutorado. Então acho que hoje a gente consegue oferecer para o aluno que se forma aqui mais opções. Uma visão do mercado mais ampla, né? Que não é só fazer concurso público. Do mestrado, Mariana, tem algum projeto que você orientou, que você fez parte do projeto, que possa ter destaque, que merece ser destacado, ou tem algo que não possa dizer devido às particularidades da academia? Não, eu fiquei pensando, nossa, coitados dos orientandos, né? Ter que escolher um aqui, realmente. Não, pode ser mais de um. Para destacar como o projeto, essa pergunta, né? Eu gosto de fazer umas perguntas de bolso aqui, meio constrangedoras, mas faz parte. Eu fico aqui naquela situação assim, ai meu Deus, quem do nada eu vou escolher aqui para mencionar. Olha, a gente tem vários projetos assim muito bacanas, cada um no seu eixo temático, porque dentro do mestrado nós temos várias linhas de pesquisa e abordagens muito diferentes, né? Esses projetos às vezes vão ter uma correlação direta com a área de trabalho do pesquisador, então é um advogado, é um promotor, é um juiz que vai fazer uma pesquisa que aquele produto vai repercutir direto e imediatamente no dia a dia profissional, e às vezes são pesquisas mais teóricas, de estudantes que são eminentemente pesquisadores e possuem pesquisas mais teóricas. Mas eu vou mencionar um case aqui de alguém que eu acompanhei desde antes de ir para o mestrado, Rebeca, inclusive está fazendo doutorado na região sul. Ela fez uma pesquisa empírica sobre a lei de improbidade administrativa, estudando situações concretas, né, decisões judiciais, antes mesmo de ir para o mestrado, na época da especialização, e conseguiu constatar, através de dados, lacunas na interpretação e na aplicação prática dessa normativa. E à época ela fez essa pesquisa através de uma especialização desenvolvida no TJ. Então aquilo chamou a atenção da magistratura, né? Todo mundo começou a se perguntar o que é que podia fazer para melhorar esse tipo de processo de decisão judicial. O tempo passou, Rebeca se tornou mestranda, seguiu essa linha acadêmica, aprofundou sua pesquisa com novos dados e agora foi para a região sul para seguir ainda nessa linha. Então eu acho que demonstra a relevância da pesquisa empírica no direito, né? O direito tem pesquisas teóricas de conceitos, mas tem também pesquisas empíricas que envolvem a ida do pesquisador para um lugar concreto, com o objetivo de apurar dados quantitativos, é assim que a gente fala na academia, sai contando, né, dados quantitativos e qualitativos, que seriam conceituais, para aperfeiçoar aquela realidade pesquisada. Então a gente tem isso demais. Eu tenho um orientando agora, que é procurador federal, e o foco de trabalho dele é estudar a execução fiscal e como a execução fiscal pode vir a ser implementada a partir do uso de inteligência artificial. Então, certamente, o produto dessa pesquisa vai ter impacto direto no dia a dia dele. Poderia mencionar vários. Tem agora uma orientadora que acabou de entrar no mestrado, ela é procuradora da Câmara de Vereadores, e a ideia dela é estudar a presença feminina na Câmara de Vereadores de Natal. Em que medida a maior presença de mulheres muda a dinâmica de proposta legislativa? Mais mulheres no parlamento implica necessariamente em mais projetos públicas. Poxa, que bacana, né? Isso é importante, porque são dados, né? Será números, né? Eu até já falei isso outra vez, mas vou falar de novo. Tem uma frase que eu não lembro o autor, mas ele diz que em Deus alguns acreditam, né? Mas em dados todos acreditam, né? Porque você não tem como discutir o dado.
Então é importante trazer uma informação dessa, porque se realmente for constatado que a presença feminina traz mais política pública, traz mais projetos que beneficiem toda a sociedade, vai ficar constatado que está faltando mulheres nesse local. Mas vai ficar complicado, né? Para os homens. Os homens vão ter que rebolar bastante para poder dar a volta por cima, que é um cenário, na verdade, assim, fazendo uma visão bem empírica da coisa, a gente nota que os setores onde tem as mulheres, principalmente em posição de liderança, eles têm prosperado de maneira significativa com esse novo mundo que a gente está vivendo, onde resultado ele é muito mais próximo do lado humano do que o distanciamento que existia anteriormente. Então, a gente tem visto isso. Foi melhor em lugares que tinham na chefia do executivo mulheres, né? Sim, cidades. Dados da ciência nesse sentido. Então, enfim, vamos ver se a minha orientada vai chegar a uma conclusão similar. Mas se ela chegar a essa conclusão, mostra que representatividade importa. Então, aquele discurso que a gente vê muito em redes sociais vai ter um dado empírico, um dado concreto, né? Reforçado. Eu queria só mencionar aqui algo que aconteceu há pouquíssimos dias, que foi protagonizado por esse projeto que eu mencionei, que é o Cascudo Jurilab, que é o projeto do Laboratório de Inovação. Eles foram para o TRF da 5ª Região fazer uma espécie de ideatom, né, seria uma competição de ideias, e mostraram como é que a política de dados do TRF da 5ª Região poderia ser melhor apresentada para os usuários do sistema a partir de recursos de Visual Law e Legal Design. E foi uma atuação muito elogiada. Então, tem vários exemplos que eu poderia mencionar aqui, eu me sinto um pouco injusta dizendo um. Não, mas é importante, Mariana, falar o máximo de exemplos que vier. A gente fala mas fala brincando. É importante citar vários para mostrar que isso não está distante, né? Porque direito talvez seja das ciências, né, a mais distante da população e ao mesmo tempo a mais próxima. Mais próxima de que todos os problemas inerentes à sociedade são resolvidos através de advogados e o sistema jurídico como um todo. Problemas que eu digo de maneira social, né, e etc. Porém, o direito ainda aparenta ser muito distante, né, aquela figura como Rui Barbosa, do intelectual, de paletó e gravata. Então, na hora que mostra que tem pesquisa de todo o leque possível, né, pesquisa tem extensão de todo o leque possível, e isso impacta direto a sociedade. Porque a gente imagina muito que é uma startup, é um produto, é um copo que vai ser vendido. E o direito não, ele traz mais esse lado humano, então é importante que seja dito esses exemplos. Você falou de startup, eu já lembrei que os meninos e meninas da Concege prestam consultoria para as startups que estão incubadas no IMD, no Instituto Metrópole Digital. Então, isso é muito bom. Essa consultoria jurídica. Enfim, sabe o produto que sai desses grupos de pesquisa e que não é imediatamente percebido pelo empreendedor como algo bacana, né? E tem tudo a ver com inovação? Compliance pró-diversidade. Que danada é isso, né? A estruturação de uma política de adequação de um determinado negócio ao tema da diversidade. Você fazer com que dentro daquela empresa exista um protocolo de procedimento, relacionamentos interpessoais absolutamente respeitador do diverso, do plural e daquilo que necessita ser inclusivo. Então você pode pegar, mapear uma pessoa jurídica, ver as práticas, quem trabalha ali, como tudo funciona e adequar aquela pessoa jurídica para que ela não seja capacitista, para que ela não seja sexista, para que ela não seja racista. Eu tenho uma colega que é professora da FGV, egressa aqui do Rio Grande do Norte. Ela é advogada norte-riograndense, mas mora há um bom tempo já em São Paulo. E ela tem uma empresa só para oferecer consultoria nesse tipo de adequação. E eu costumo dizer a ela, Tati, eu sonho com um dia em que no Rio Grande do Norte eu não preciso me esforçar tanto para explicar o que é compliance pró-diversidade, que as pessoas jurídicas já saibam e já busquem contratar. Preciso fazer o meia-culpa, porque há alguns meses, não vou saber quantificar aqui exatamente, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho para o pessoal da equipe Riachuelo, que é um grupo imenso de funcionários. Sim. Sobre assédio sexual, assédio moral no trabalho. É um pontinho, miudinho, do que pode ser compliance pró-diversidade. E as empresas são feitas por pessoas. E as pessoas, elas são diversas. E se você tem alguém na sua equipe que não sente pertença àquele ambiente de trabalho, muitas vezes isso fragiliza relações, né? Não só com relação à equipe laboral, mas ao cliente também que chega até o seu negócio. A gente tem visto cada vez mais as pessoas com consciência sobre ser antirracista, não ser sexista,
Então eu entendo que as empresas têm que correr aí e buscar esse tipo de produto, essa adequação pró-diversidade. Eu acho que as polêmicas que entram nesse tema vai mais da linguagem de quem passa do que propriamente para quem vai absorver. Porque é imaginar o seguinte, quem é um empresário que vai querer ser racista ou sexista? Sim. Não existe, Não faz né? sentido. Mas aí... Uma pergunta, qual é o empresário que se percebe assim? Então, é por isso que eu estou dizendo, quem passa a informação é muito importante. Porque se você vai com um tom de agressividade ou de um tom onde a pauta é mais importante, por exemplo, que o negócio, acaba tendo conflitos desnecessários. Então, imaginar, eu sempre comento com minha esposa, é um tema que eu gosto muito de falar, essas pautas abertas, e aí a questão do aborto, né? Ah, você é a favor ou contra o aborto? Vamos lá. Quem é a favor do aborto e quem é contra o aborto tem os seus argumentos. Isso é óbvio. Mas quem é a favor do aborto, ele não quer que a outra pessoa aborte. Né? Ele quer que a pessoa tenha o direito, a mulher principalmente, esqueça o homem nessa história, né? Esqueça o homem nessa história. A mulher tem o direito de escolher. Né? Mas aí o que passa muito das vezes, as discussões, é que se eu sou a favor do aborto, eu quero que todo mundo aborte. Então, a lógica muda de discussão. O debate, ele acaba sendo... E aí é o que eu acho que é muito importante. Os pesquisadores, os acadêmicos terem essa linguagem que você falou muito clara, muito... Não é coloquial, mas que seja muito próximo do coloquialismo, que traga também o científico, mas que as pessoas entendam claramente que aquilo ali não é algo que se afaste. E pelo contrário, se aproximar, né? E quando eu mencionei assim, qual empresário que vai se perceber racista ou sexista? O que é que eu quis dizer com isso? Racismo, sexismo, o próprio capacitismo são elementos de desigualdade que estão presentes na sociedade, de modo que nem sempre a gente percebe. Sim. Quando a gente é capacitista, quando é racista... Não, e a gente vê muito no nosso cenário de Nordeste, né? Natal talvez menos, no interior mais, mulheres machistas. Sim, né? Então, nas epistemologias dos feminismos, a gente que não existe, né? mulher machista, mas que ela tem condutas, né? Que ela condutas ou reproduz machismo, verdade. Isso. Mas ela é parte da sociedade, né? Ela Sim. está dentro da sociedade. Não, mas o que eu quis dizer é que ela faça isso sem perceber. Sim, né? Que reproduz essa situação. Isso, por sem... estar na sociedade e ter se formado nessa sociedade Sim. que é estruturada a partir da desigualdade. Então é isso que eu digo. É como se não houvesse um refletir. Não é que necessariamente a pessoa diz assim, agora serei sexista. Uma, duas, meia já vou falar aqui algo preconceituoso. Sai, abre aspas, no automático, isso. Né? Então quando a gente diz que racismo, sexismo, capacitismo são estruturantes, é por conta disso. Estão nas estruturas e se desdobram em violências simbólicas, né, e físicas, assim, no cotidiano, toda hora, todo minuto, todo segundo. Por isso que desconstruir não é fácil. Eu até sempre que sou chamada para dar as palestras nas empresas, se algum empresário estiver aí assistindo, eu sempre digo, gente, muito bacana, que me chamaram para fazer essa palestra aqui, no 8 de março, sei lá em qual data alusiva, a qual... seja um símbolo, né? Da humanidade. Mas desconstruir um padrão de preconceito não é algo que ocorre após uma palestra. Por isso que o compliance é importante. Tem um momento inicial que você contrata a empresa que vai dar consultoria e vai montar um projeto de adequação, mas é uma construção cotidiana e dá um trabalhão. Imagina você chegar para o seu colega de trabalho e dizer, certas piadas a partir de agora, né, eu acho que a gente precisa aprender a controlar. E vocês que são homens, que estão aqui comigo, certamente já estiveram em rodinhas de homens no ambiente de trabalho. Um soltou uma piada bem sexista, todo mundo riu. A pessoa mesmo se sente até obrigada a rir, né? Porque eu falo por experiência própria. Além de maturidade, quando você está envelhecendo, você vai ficando mais maduro, vai convivendo com mais pessoas, você vai aprendendo bastante. Mas tem uma chave que eu digo, repito muito, que quando você casa, primeiro, já vira a primeira chave, você começa a conviver diariamente, então você começa a entender mais ou menos, é um negócio bem difícil entender, eu não tenho essa autoestima elevada para tanto, mas quando você tem filha, então às vezes é aquela história da dor, né? Você começa a ver que aquela piada, aquela coisa pode acontecer com sua filha, então você muda o seu comportamento no dia a dia, e não só muda o comportamento, você começa a cortar possibilidades de continuidade desse mau comportamento de colegas. Então, um ambiente de trabalho, se você não houver o corte, né, você deixa que as piadas sejam... pode ser, como você disse, Cássio, pode ser uma filha, mas pode ser até mesmo
A mãe, a irmã. Irmãs, né? Às vezes tem pessoa que tem 4, 5 irmãs em casa. Sim. Né? Então, já vem desde casa. Assim, eu não tenho irmão, eu tenho 2 irmãos. E aí eu não posso dizer, né, que eu não convivi, mas eu falo para alguns colegas que, como eles conviveram na mesma idade, tipo, foram adolescentes mais ou menos na mesma idade que a irmã, então eles não tinham tanto essa visão. E a estrutura familiar que nós temos no Nordeste, acabava que os pais também não davam essa posição mais humana, digamos assim. Mas na hora que você se torna independente, que você leva as pauladas na vida, e aí é o que eu digo, quando você casa, você ama sua esposa e a esposa lhe ama. Mas as pauladas que você leva do dia a dia por 2 pessoas diferentes estarem convivendo no mesmo espaço, tem que ser muito além do amor. Né? Tem que ser respeito, tem que ser um afeto diferente, tem que ser muito mais coisas do que isso. Então, quando a gente fala em limites, né? Não era para ser algo difícil de entender. Tem essa linha branca aqui da mesa. Vamos combinar que ninguém passa daqui, né? Tipo, é algo tranquilo. Só que, diante da sociedade, onde as mulheres muitas vezes reproduzem situações machistas e os homens têm isso como normal, acaba refletindo de maneira bem negativa no dia a dia. Por isso que eu acho que a maturidade e a repetição desse tipo de pesquisa, desses dados, mostrando isso, mostrando a importância de se brecar, eu acho que é bem interessante para a evolução natural da sociedade. Eu achei interessante a sua colocação, porque de fato, quando você tem uma esposa e filhas, a construção da empatia e da compreensão da pauta das mulheres se torna mais simples. Você tem ali dentro de casa, às vezes, sua menina chorando porque ela passou por um episódio horrível na escola, por exemplo, né? Eu sou esposa no trabalho. Sua esposa no trabalho, enfim. E a ideia realmente desse tipo de política institucionalizada em empresa e na própria administração pública é porque nem todo mundo vai ser casado e vai ter filha. Sim. A ideia é realmente de dizer, que não precise dessa virada de chave para poder mudar. Então, é uma questão institucional, social. E assim, é difícil, viu? Eu falo aqui, eu sei que é um negócio ainda muito vanguarda, especialmente a depender da região geográfica em que esteja a empresa, né? Mas mundo afora, isso já tem sido desenvolvido de uma forma mais constante, assim, né? Então, eu fico dizendo, olha, a gente ainda fala sobre compliance e diversidade como inovação para o empreendedorismo, mas eu espero que em um determinado momento seja regra constante, assim, porque a diversidade está diante dos nossos olhos. Eu vi mais cedo, antes de vir para cá, uns stories de um rapaz que é influencer contra o capacitismo. Ele é daqui do Rio Grande do Norte, mas ele tem projeção nacional. E ele comentava que teve um celular furtado esse final de semana, foi para a delegacia, né, para tentar explicar o que tinha acontecido, iniciar um procedimento de investigação, e como ele tem uma deficiência física que dificulta a locomoção, já começou com a dificuldade dele subir as escadas. A única forma de você acessar era subindo as escadas e elas tinham batentes muito altos, né? E aí quando ele chegou lá, as pessoas olharam para ele e aí ficaram sem entender se ele tinha condições realmente de falar com consciência sobre a situação, porque ele era uma pessoa com deficiência. Então a má compreensão do que é a diversidade gera muitos problemas na prática. Talvez quem não tenha uma deficiência aparente, quem não é mulher, quem não é negro, quem não está no público LGBTQIA+, tenha dificuldade de perceber, em síntese. Talvez um homem hétero, né, no padrão, tenha dificuldade de perceber de imediato porque ele não vive isso no dia a dia. Sim. Mas a ideia justamente é de construir esse caminho dessa pauta como sendo algo importante, inclusive para melhorar a empresa. Eu acho que é importante também dizer isso, né? Não é só uma militância, olha, isso melhora o seu negócio, melhora internamente a qualidade da vida do seu trabalhador, o produto que você oferece para o seu cliente. E a gente já viu tanta situação de cliente que foi consumir um certo empreendimento, que viveu uma situação de racismo e isso repercutiu horrivelmente, ou que viveu uma situação de sexismo. Então, se está difícil de pensar na perspectiva um mundo melhor, pense no seu negócio melhor, entendeu? Pense que isso também tem uma correlação direta e imediata com a qualidade do seu negócio e do seu serviço. Verdade. Chegamos aí, viu? Rápido, né? O bate-papo. Uma coisa que a gente sempre fala, mano, né? Que é muito rápido o bate-papo. Mas, Mariana, pra gente dar os finalmente, se você fizer as considerações, como você tem visto essa visão empreendedora de dentro da universidade e os empresários apoiando ou participando desse movimento? No direito tem sido mais difícil do que as outras áreas ou tem sido difícil para todo mundo? Eu acho que em algumas áreas enxergar essa aproximação é algo mais
óbvio. Por exemplo, computação, né? Porque a gente pensando que dentro do IMD, exemplo, já existe ali pessoa jurídica incubada, então é meio que faz parte da essência daquele lugar. Mas em outros espaços não é óbvio e ainda é muito distante. E enquanto nós conversávamos aqui nos bastidores, pensando na proposta, né, desse programa, eu fiquei pensando, nossa, por que não fazer com os projetos e as empresas algo que a gente faz com os projetos e os calouros? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Uma feira de apresentação. Por que não convidar o empreendedorismo que pode ter interesse naquele tipo de projeto para conhecer os projetos e seus produtos de forma periódica, cíclica e constante? Aí, pessoal, já é um convite, viu? Vamos apoiar isso aí, Alberto, e colocar... E a gente organiza com os centros acadêmicos, né? Porque assim, hoje é melhor do que quando eu era estudante. E já tem um bom tempo que eu fui estudante, mas ainda está muito distante. Ainda é um negócio que a gente se esforça muito para explicar a qualidade daquilo, entendeu? Gasta-se muita energia, né? Gasta-se muita energia. Às vezes vai ter alguém de fora que vai ficar sabendo por uma rede social, mas o empresário local tem uma frase de um colega meu, Alberto e Mariana, que ele disse que a gravidade no Rio Grande do Norte ela é maior do que a gravidade no resto do Brasil. Aí na época eu fiquei, não, mas por quê? Eles não, porque aqui para você saltar é muito mais difícil. Eu só entendi agora, porque eu também fiquei, meu Deus, como assim a gravidade? Para saltar é muito difícil. Aí imagine para você crescer na área empresarial. Então a gravidade aqui ela puxa você mesmo para ficar parado e não mexer muito. Então eu imagino o que Mariana deve estar falando. E eu acho assim, para os estudantes seria algo assim muito inspirador ter esse contato mais próximo, porque eu acho que até a forma de pesquisar se reinventa na medida em que você se aproxima de um possível futuro cliente. Sim. Eu vejo muito isso na Concede, que é a consultoria empresa júnior que eu mencionei, mas eu vejo também nos outros projetos. Por exemplo, o pessoal do Cascudo, quando foi para o TRF para fazer essa apresentação, sabe os olhinhos brilhando assim, porque o estudante ele quer testar aquela ideia. É onde pode errar, né? Isso. Então, época de estudante. É bacana ver a inspiração que vem, projetar aquilo para um futuro profissional, né? A gente tem casos de estudantes que saíram e foram empreender em determinados segmentos a partir desses contatos, sabe? Então, acho que pensar em expandir isso é importante para o futuro, um futuro bem próximo, que não demore tanto, né? Mariana, muito agradecido por ter vindo. Vem mais vezes para trazer mais projetos. Eu vi que tem anotado ali uns 4, 5, mas só citou 2. Então vamos fazer um segundo momento, mas eu deixo aí para você falar e fazer as despedidas. Eu queria agradecer pelo convite, assim, sempre que eu posso ir para outro espaço para falar sobre a universidade, o que a gente faz lá, eu me esforço para ocupar esse espaço e para trazer essa voz da UFRN, porque às vezes paira no imaginário coletivo uma imagem muito equivocada do que a gente faz por lá, né? Então tem muita gente se esforçando, estudando para tentar fazer da iniciativa privada e do serviço público, né, de ambos, espaços melhores. Então foi uma alegria estar aqui. Realmente só falei mais de 2 projetos. Gostaria de ter conseguido mencionar todos os outros, mas já que você, né, me deu esse cabimento aí, fazendo um convite para eu vir em outras oportunidades, certamente com novos convites eu virei e a gente pode até de repente trazer algum estudante, não sei, para que vocês vejam. Não, com outro colega entrevistado, ele se comprometeu a trazer a equipe dele, não foi? João, que ele tem um projeto lá na universidade e a equipe, obviamente, que não tem como trazer toda, mas deve trazer um representante para vir dar depoimentos aqui e falar um pouco do que está fazendo no dia a dia e qual é a perspectiva dele perante o mercado, né? Olha aí, então quem sabe, né? Não, com certeza. Espero que a partir dessa fala miudinha, pelo menos um pedacinho da pesquisa em direito já tenha sido vista aí de outra forma. Com certeza. A cada dia aumentando a nossa audiência, está sendo ouvido por todos os públicos, né? Empresários, professores, advogados e todas as profissões. Então, acho que vai abrir a mente de muita gente esse papo, mesmo curto, mas vai abrir a mente. Show de bola. E aí, ó, viu? Mais um episódio top aqui do Face Tá On. E aí vai mais gente aí que já tá na espera, viu? Tá na agulha. Na agulha. Curta aí, comenta, não vai dar dislike não, pelo amor de Deus. Estão dizendo que hater é bom pro engajamento, mas não. Não, deixa pra depois, deixa a gente ficar maior. Ao invés de dar dislike, compartilha com a galera que é um conteúdo muito bacana. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, Mariana. Obrigado, Mariana. Até mais.